Contexto. Tem uma regrinha que eu boto um métodozinho que é bem simples, é o OCA. E você falou bastante sobre essas questões, mas tem alguma, sei lá, você falou também sobre muitas ocasiões que esse approach pode acontecer, né? No metrô, no trem, no metrô, você falou no ponto de ônibus, enfim. Dei um exemplo. Tem vários lugares, num bar, num restaurante, enfim, na academia, mas existe algo em comum em todas essas situações em que você possa dar uma dica se faça isso ou não faça aquilo? Assim, como é que um cara mais tímido consegue quebrar o gelo? Geralmente, assim, uma dica que funcione para todo tipo de approach ali. Eu acho, assim, vamos focar nos tímidos que tu falou. Normalmente, a pessoa, quando ela é tímida, ela não tem muita frequência, ela não fala, ela não chega, ela não cumprimenta. Eu não tô falando só de mulheres, eu tô falando de forma geral, tá? Por ela ser mais introspectiva, mais tímida. Primeiro que a timidez é um estado. Ela não é de fato, tipo, eu sou tímido. Às vezes você vai se sentir tímido com uma determinada pessoa numa certa circunstância, mas talvez ao mesmo tempo, mas daqui 5, 10 minutos, com um amiguinho teu de infância, você tá todo solto, né? Sim. Então, acho que primeiro é bem importante entender que a timidez, ela não é um traço, tipo, de personalidade, ela é um estado, e normalmente a gente se sente tímido, a gente se sente envergonhado, a gente tem esses sintomas da timidez, que é a gagueira, que é ai meu Deus, deu branco, tô suando, tô nervoso, tô tremendo. Quando a gente não tem muita habilidade, o nosso cérebro, ele não tá muito acostumado, ele não tá familiarizado com aquela situação mesmo, com aquela ação, sabe? De eu ter que ir ali e cumprimentar e chegar, enfim, nas pessoas. Então, acho que o primeiro ponto é, de forma gradual, assim, o tímido, ele ir se expondo mais. Tendo consciência de que ele passa por isso, de que ele sempre percebe que ele está nesses estados, né, nessa posição da timidez, então que ele vai aos pouquinhos, gradualmente, se expondo, cumprimentando uma pessoa aqui, outra ali, sorrindo mais, olhando, tentando falar com as pessoas, olhando mais nos olhos dela, porque também tem essa questão do, muita vergonha, e daí ele fala, às vezes fala meio pra dentro e não consegue muito olhar no olho, ele fica meio assim, uma postura mais passiva. Isso não é muito atraente também, então acaba prejudicando ele nesse processo, né? Sim. Claro, melhor feito do que perfeito. Isso. Mas muitas vezes esse feito não só pode, como deve melhorar bastante até ele chegar numa certa excelência, digamos assim. Eu acho que eu perdi a pergunta. Eu fui falando outras coisas. Não, mas para quebrar o gelo. Para quebrar o gelo, aí a gente usou o caso da timidez como exemplo, mas quebrar o gelo do primeiro approach, entendeu? Que tipo de dica você daria ou conselho? Criar um contexto. Tem uma regrinha que eu boto um métodozinho que é bem simples, é o OCA. É o observa, cria um contexto e aborda. Igual eu falei pra ti, nem que seja para perguntar que horas são. Então você pode observar que ela tá num ponto de ônibus junto com você, o ônibus ainda não chegou. Talvez você esteja pensando que o ônibus está atrasado, mesmo que não esteja. Mas, será que o ônibus está atrasado? Talvez tu não tenha um relógio, mas ela esteja com o relógio na mão. Ou ela tá com o celular na mão, então o celular talvez esteja sem bateria no bolso. Entende? É você observar o que eu posso caçar aqui. Levanta a tela, né? Fala, desculpa. O que eu posso caçar aqui para conseguir criar um pretexto para chegar nela. Teve uma vez que eu lembro de um aluno perguntando que ele sempre descia no mesmo ponto, e aí eu falei, o que tu observa que ela sempre tá usando? Ela sempre tá com fone de ouvido assim assado. Eu falei, isso te chamou a atenção dele? Sim, porque de fato eu gostei. Eu falei, então da próxima vez, amanhã, tu vai descer com ela no mesmo ponto e tu vai chegar nela e falar, com licença, como é que é seu nome mesmo? Ela vai falar teu nome, o nome dela.
Aline, a gente sempre pega o mesmo ônibus, né? Aline, desce sempre aqui e eu tô já há dias pra te perguntar, esse fone de ouvido aí. Onde é que tu... Cara, ou ele tá atrás do... Enfim, talvez ele gostou do fone, ele quer comprar pra ele. Ou um amigo dele tá procurando e ele lembrou do amigo. Ou ele quer comprar de presente pra mãe. Mas é um contexto que faz sentido. Eu já utilizei isso de forma consciente também. Às vezes para chegar em alguma pessoa que eu queria trocar ideia, queria conversar, queria fazer outra pergunta. Mas espera, deixa eu ir pelas beiradas. Aqui, nossa, que lindo esse, sei lá, o sapato. Me chamou muita atenção. Ou então, dá licença, posso falar uma coisa? Tu é estiloso, tu, né? Te achei muito estiloso. Não sei, me chamou a atenção. Assim, existem várias... Eu tenho um curso, chama... Tem o Mapa do Conquistador, que leva mais para esse... Na verdade, desculpa. O mapa... Não, é a formação. Formação do Conquistador Irresistível. E aí eu trago vários exemplos para eles que eles podem utilizar de contexto, tanto para abordar presencialmente, tipo numa academia, às vezes de pedir para revezar o aparelho, comentar sobre um tênis, uma garrafa de água específica. Eu não sei, isso é uma coisa... Eu não vou estar lá no momento. Sim. Tu tem que entender o conceito da parada e adaptar isso para tua realidade no teu dia a dia, entendeu? Então, sempre que você observar que tem alguém ali que te interessa, faça essa... Jogue esse joguinho do observar, criar um contexto e abordar. Acontecer. Faça acontecer. Não tem uma música assim? Deixa acontecer. Deixa acontecer. Então, eu acho que qualquer pessoa... E assim, a gente falou aqui, não é só para chegar numa mulher. Principalmente. Mas em qualquer... Às vezes você quer se aproximar de um colega de trabalho. Às vezes é uma pessoa na faculdade que você estuda. Sim. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito... Aqui, ó. Eu fiquei muito amiga da professora da minha faculdade, que ela tinha uma pulseirinha e eu conversava muito com ela sobre a pulseirinha. Ela tinha até hoje, eu olho essas pedrinhas verdes, eu lembro da professora da faculdade. Na época eu tinha, mas não era assim tanto... Isso aqui é uma coisa que mulher faz, e aí aqui conta toda uma parte da minha história através das... É mesmo? Começa na árvore da família, que é ancestralidade, vem o L de Letícia, o primeiro cachorro que eu ganhei, o @ do Instagram, vai toda, tipo assim, tem toda uma história. A parte da minha vida que eu comecei... a fortuna, que foi onde eu comecei a fazer bastante dinheiro, enfim. Tem toda uma historinha. Tem aqui a estrela de Davi, que daí Davi, né, o meu namorado. E aí a minha professora da faculdade, quando eu fazia nutrição, ela tinha uma pulseirinha dessa. E eu sempre elogiava a pulseirinha dela, e eu pegava o braço dela e falava, ai, prof, que lindo. E ela, contando que tinha comprado outra. Então, olha só, até o toque físico eu já utilizava. Então, isso foi criando intimidade com a pessoa. E aí eu era uma depois das alunas mais... Não era a que mais estudava e tinha boas notas na faculdade, mas eu percebia a intimidade que a gente tinha. Né? A preferência que ela tinha de alguma forma pela Letícia. Mas por conta dessa conexão. Então, assim, através de uma pulseira eu consegui, né? Teve uma... Eu lembro de um aluno também que veio com a correntinha, que ele falou... Foi o João o nome dele. Que ele falou da correntinha da menina. Nossa, essa correntinha, que linda. Tô procurando uma dessa pra minha mãe. Daí ela veio, nossa, você dá presente pra sua mãe. Não foi assim, mas... Tipo assim, eu não vou lembrar as palavras dela, mas ela trouxe uma abordagem, tipo, que ela ficou... Ela ficou surpreendida porque ele se importava com a mãe e queria dar uma correntinha pra mãe, entendeu? Aí ela falou, foi na loja tal, enfim. Eu sei que daí ele botou lá um feedback positivo que tava dando muito certo as abordagens dele. E aí, como eu tava falando antes, na formação do conquistador, eu tenho vários exemplos, assim, porque daí na hora que eu vou criar a aula, para entregar a aula, eu paro, eu venho pro meu casulo, né? Entro no meu casulo, e aí eu começo a pensar aqui em vários exemplos, assim, que eu posso dar. E aí eu vou anotando tudo e começo a entregar. Então, dentro do treinamento, que foi um momento que eu parei para criar bons exemplos e entregar isso para os meus alunos, tem
exemplos para você utilizar presencialmente ou online, né? E aí eu dou exemplo de WhatsApp, de Tinder, de Instagram. Formação do Conquistador Irresistível. Eu confundo com mapa, mas é formação do Conquistador Irresistível. Se alguém estiver assistindo essa parte aqui e se interessar, é chegar no meu Instagram falando formação, galera, já aí eu ou a equipe, a gente já sabe que treinamento é, porque ele é muito completinho, por isso que eu botei o nome de formação. Sim. Falei, cara, com esse conteúdo aqui, o cara, ele atrai, conquista e mantém. Entendeu? Então, assim, é muito bom mesmo, né? Porque é meu conteúdo, mas é que eu tomo muito cuidado para trazer realmente cada coisa que eu falo, assim, para eles. Essa é para você que quer perder a timidez com a mulherada, chegar com tranquilidade, respeito, é claro. Aqui embaixo tem 3 links, os 3 primeiros links são 3 materiais, e-books e cursos para você aprender a perder essa timidez e dar um passo além, né, para conquistar aquela gata que você tá afim, aquela menina dos seus sonhos, ou qualquer menina, sendo você bonito, feio, qualquer condição. Então aqui embaixo tem esses links e eu tenho certeza que você vai se dar bem. Clica aí.